Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Aprendendo com André Luiz. Olá, Veri, como é que você está? Olá, Rodrigo, tudo bem? E você? Tô ótimo. Vamos dar continuidade hoje aos estudos do livro Nosso Lar. A gente vai dar seguimento aí na leitura, na análise do capítulo 11. Capítulo esse, estou com meu livro aqui com algumas anotações. O título do capítulo é Notícias do Plano. Ele dá continuidade à conversa que André Luiz estava tendo com Lísias no capítulo anterior, né, em que eles conversaram sobre a questão da água, né, do fornecimento da água em nosso lar, não é isso? E Sim. ele continua perguntando, a pergunta-chave que abre o capítulo é a seguinte: ele quer saber de Lísias se todas as outras colônias espirituais existentes no universo são idênticas a nosso lar. E aí Lísias explica que absolutamente não, assim como as cidades, os países, enfim, são diferentes na Terra, os diferentes locais geográficos. Os mais diversos locais geográficos na Terra são diferentes, cada um tem suas particularidades, pelos mais diversos motivos. As colônias espirituais do universo, né, também diferem, também têm suas particularidades, e muito baseado num nível de evolução espiritual, num nível de vibração, né, vibração diferente, enfim, muito baseado nisso. Veri o que te chamou a atenção nesse capítulo. Então, e assim, às vezes a gente fala muito do nosso lar, né? E aqui ele coloca como é que foi a inspiração para a construção do nosso lar, né? Que eles visitaram, né? Os responsáveis pela construção, visitaram outra colônia chamada Alvorada Nova, e com base na estrutura do Alvorada Nova, eles construíram o nosso lar. Que era dividida em departamentos, né? Ele fala que lá havia Isso, uma divisão e eles resolveram dividir nosso lar por ministérios. isso. Exatamente. E, assim, uma coisa que me chamou bastante atenção com relação aos ministérios é a questão da hierarquia e da ordem. Na verdade, a ordem vem em primeiro, né? Primeiro a ordem, depois a hierarquia. E como eles cumprem, né, rigorosamente as tarefas que são responsáveis, né? De que são responsáveis. Veri nesse ponto me chamou a atenção o seguinte: o Lísias, provavelmente fazendo uma comparação com a Terra, que é o local de onde André Luiz veio, né? E Lísias também, nosso lar está Uhum. ligado ao nosso planeta, aqui em especial ao nosso país. Ele diz o seguinte: aqui, o trabalho que a gente desenvolve em nosso lar, o trabalho dos ministérios, enfim, todos os servidores daqui, nenhuma posição se alcança com base no favor. Ele faz uma comparação Ah, isso é ótimo. clara ao que acontece na Terra, né? Aqui a gente funciona com base no mérito, né? Você vai alcançando posições em trabalhos mais elevados, que requerem maior nível de elevação moral, elevação espiritual, com base no mérito do trabalho que você executa desde que você chega aqui. E eu achei isso Sim. fundamental, né? Já dá esse recado para a gente, olha, não é diferente, é diferente da Terra, as coisas aqui acontecem com base no mérito do que você consegue produzir, no mérito do seu trabalho, do seu esforço, da sua vontade em trabalhar aqui nos nossos mais diversos ministérios. Isso é bem bacana. E ele usa um termo, e ele foi assim, e ele usou um termo bem, né? Não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma, né? Então, assim, aqui não, meu amigo, aqui você vai trabalhar, aqui você só é promovido de acordo com o trabalho que você executa, né? E executa bem, não é assim, né? Não, executa e muito bem, Perito, com relação ao respeitando. trabalho, tem uma coisa bem interessante também, é outra comparação. Ele diz, aqui na Terra, a gente, ainda mais um país como o Brasil, um país de grandes desigualdades Hum, sociais, a gente tem muita condição, de certa forma, da exploração do trabalho das pessoas, o trabalho desigual. Enquanto há pessoas trabalhando muito pouco e ganhando muito, há pessoas que trabalham muito e ganham bem pouco. E ele chama atenção para isso, não com relação a valores, né, a salário de recebimento em nosso lar, mas com relação ao não, descanso. Ele mostra que, por mais que os trabalhos tenham diferenças, tem naturezas diferentes, né? Tem trabalhos mais espirituais, mais elevados, tem trabalhos mais materiais, de cuidado, o próprio Ministério da Regeneração, a regeneração. isso. São trabalhos mais materiais, que lidam com fluidos mais pesados dos espíritos que chegam Exato. da Terra, mas respeita-se muito, O descanso, né? a lei do descanso é rigorosamente observada,
para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados do que outros. Que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida, ou seja, existe uma preocupação em manter uma certa igualdade entre os trabalhadores da colônia. Isso é fantástico. Sim, e é muito importante, né, Rodrigo, quando você trouxe o exemplo, o nosso caso, né? Às vezes a gente, eu lembro muito de faculdade, né? Faculdade, na verdade, trabalho de grupo, né? Trabalhos Trabalho de em grupo tem grupo de sempre, faculdade. é terrível, né? Tem sempre aqueles que não, mas assim, se a gente for pensar, a maioria, muitos dos nossos departamentos trabalham assim, né? Muitos dos grupos de trabalho funcionam dessa maneira, alguns trabalham, uns vão, outros, né. Lá não, lá é rigorosamente cumprida, tanto a parte do trabalho como a do descanso. Isso é muito importante, né? Isso é fundamental, é o respeito, né? A questão das forças de cada um, Exatamente. né? Por falar em descanso, Veri, tem uma pessoa que não gosta de descansar em nosso lar, né? Que não descansa. É, Essa pessoa não é André Luiz, vamos deixar logo claro. Quem é que não descansa nunca em nosso lar? é o ministro. O ministro não quer descansar de jeito nenhum. É o governador, né? Ele é chamado de O governador. chefe da É, casa, né? O chefe lá. chefe da casa lá, o Não governador não descansa quer nunca. descansar, não descansa. E ele, nas suas horas vagas, ele procura auxiliar outros, né? Isso é Os muito outros bacana. companheiros que estão na lida. Eu tracei uma comparação com o que a gente faz na Terra, né? Que geralmente, vamos estabelecer um cenário aqui de que a gente trabalha de segunda a sexta, alguns de segunda a sábado, e chega no final de semana, você quer passar um tempo com a família, um tempo de lazer, então você quer utilizar aquelas horas livres, né? Em que você não está no seu trabalho formal, para descansar ou para gozar de momentos felizes e tudo. E alguns de nós optam por trabalhar voluntariamente com a caridade, com o bem ao próximo, né? Em instituições ou diretamente, enfim, alguma forma de trabalho, de doação do seu tempo livre, do seu trabalho voluntário ao outro. E isso acontece com a pessoa que ocupa o cargo máximo de direção de nosso lar, né, que é o governador. Ele faz exatamente isso. E Lísias diz que ele priva-se, às vezes, de alegrias sagradas, amparando desorientados e sofredores. Ou seja, ele também pratica caridade lá em nosso lar. Pepita veio dar um nome aos nossos seguidores A hoje. lambida. Quieta, Pepe, quieta. Senta, amor, senta. Então, eu acho que essa Senta. comparação é bem interessante de ser feita, né? A prática da caridade aqui, que a gente muitas vezes só pode fazer presencialmente, né? É um trabalho presencial, material, aos sábados e domingos, feriados, enfim. Lá em nosso lar acontece a mesma coisa. O governador trabalha sempre e nos seus dias de descanso ele vai ajudar o Ministério da Regeneração que precisa de um suporte, né? De uma ajuda com o trabalho tão pesado que eles realizam lá. Então, né, Rodrigo? E assim a gente também faz, né? Às vezes, muitos de nós escolhem os finais de semana para poder fazer, vamos dizer assim, doar algumas horas, né, em benefício do nosso próximo, estudando, que também é uma forma de doação, ou mesmo trabalhando em casa, né, em benefício dos nossos amigos, dos nossos, enfim, de uma série de pessoas, de uma série de trabalhos que a gente pode colaborar e deve colaborar, né? E no que isso implica? Nas nossas horas, né? Nas nossas horas vai contar lá a hora que a gente precisar de um créditozinho, né? A gente vai lá na carta. Olha, tem algumas horinhas lá, ó, que a gente se dedicou, né? Em vez de ficar ocioso, a gente optou por trabalhar, por auxiliar, por transformar essas horas em horas mais produtivas, né? Mais efetivamente, mais saudáveis mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, porque fazer o bem faz bem. Exatamente. Horas mais proveitosas, né? Para a nossa condição Sim. espiritual. Isso que é bacana. Beli, eu acho que foi uma boa conversa sobre esse capítulo, bons ensinamentos aí, tá? Gostaria de deixar um abraço para os nossos seguidores, dizer que está sendo um prazer muito grande a gente estar produzindo esse material para vocês e nos encontramos no nosso próximo episódio. Até lá!